Bom dia, amigos e amigas do Assentamento Santo Dias. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia da nossa grande festa aqui na sede do Assentamento Santo Dias. Hoje teremos mais comidas deliciosas, bebidas para todos os gostos e muitas atrações para se divertir com toda a sua família. Vamos dar início ao nosso dia de festa. Lembrando que agora nesse começo vamos fazer uma introdução mais formal, roteirizada, e depois nós vamos dar a nossa palavrinha. Gostaria de relembrar que à nossa esquerda está a nossa mesa comunitária com as quistandas tradicionais da época e que também teremos o almoço comunitário onde serviremos a todos. Hoje também teremos o lançamento do livro com os professores da UFLA, um pé na universidade e o outro no roçado. Memórias de ações de extensão e pesquisa no assentamento Santo Dias, Minas Gerais. Com solenidade e respeito, vamos juntos de pé entoar o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, imóvel do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, das mães de ti, pátria amada, Brasil. Mas se a justiça brava forte,
Na imposição de trabalhadores e trabalhadoras que somos, de pé, entoemos o hino dos trabalhadores rurais sem terra. Agradecimentos. Gostaria de agradecer de coração a todas as pessoas que, com muito empenho e dedicação, tornaram este evento possível. Sem a colaboração de cada um de vocês, nada disso seria possível. Um agradecimento especial àqueles que prepararam com tanto carinho as comidas típicas que teremos ao longo do evento. Vocês trouxeram sabor e aconchego à nossa festa. Também não poderia deixar de agradecer ao movimento de barraca que oferecem os caldos, as bebidas, os refrigerantes. A dedicação de vocês em preparar cada detalhe é essencial para que todas possam desfrutar desse momento com muita alegria. Gostaria também de agradecer à Prefeitura Municipal, em nome do prefeito interino Evandro Antônio de Oliveira e do secretário municipal de turismo João Paulo Silva. Também gostaria de agradecer à equipe brigadista dos Arcanjos, em nome do Kaique. Nosso agradecimento vai ainda àqueles que organizaram as atividades, como o bingo, o lançamento do livro e o som ao vivo. A animação e a cultura que vocês trazem são o coração deste evento. Por fim, agradecemos a todos vocês que trouxeram suas famílias e muita animação para compartilhar conosco esses momentos de alegria. Vamos aproveitar cada instante, celebrar juntos e fazer desta uma festa de sucesso e histórica. Muito obrigado e vamos festejar. Neste início, gostaria de fazer uma contextualização histórica. Como todos sabemos, nosso assentamento recebe o nome de Santo Dias. Mas quem é Santo Dias? Conheça agora um pouquinho de sua grandiosa história. Santo Dias da Silva foi um operário metalúrgico e ativista sindical brasileiro que se tornou um símbolo da luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e justiça social. Nascido em 1942,
em Terra Roxa, São Paulo, Santo Dias começou a trabalhar cedo para ajudar sua família. Mudou-se para São Paulo, onde encontrou emprego na indústria metalúrgica e rapidamente se envolveu no movimento sindical. Durante a década de 1970, período marcado pela ditadura militar no Brasil, Santo Dias se destacou como um líder sindical combativo, lutando incansavelmente pelos direitos dos trabalhadores. Ele participou de greves e manifestações, enfrentando a repressão policial e os riscos associados à militância sindical em um regime autoritário. Sua batalha mais emblemática ocorreu em 1979, quando participava de uma greve em uma fábrica em São Paulo. Durante uma manifestação pacífica, Santo Dias foi brutalmente assassinado pela polícia militar, tornando-se um mártir da causa operária. Seu assassinato provocou uma onda de indignação e protestos, mobilizando trabalhadores e organizações de direitos humanos em todo o país. A história de Santo Dias é um exemplo de coragem e dedicação à luta por justiça e igualdade. Seu legado continua a inspirar movimentos sindicais e ativistas que buscam construir um Brasil mais justo e democrático. Santo Dias vive na memória daqueles que acreditam na força e na resistência dos trabalhadores. Neste momento, gostaria de agradecer a presença e agradecer por ter feito essa belíssima obra, que é o livro. Então eu agradeço a Rose Oliveira, vereadora de Lavras, a Rosana Ramos, professora da UFLA, a Maroca, também professora da UFLA, Natércia Ventura, pós-doutoranda, Pedro Rosa, professor da Unilab do Ceará, a Viviane Santos, professora também da UFLA, Tiago Rodrigo, professor da UFLA, Rosa Ventura, comerciante de Sete Lagoas, André Wagner, técnico da Emater, e o Benedito Martins, professor da UFJ de São João. Então, encerramos a parte formal. Então agora eu queria agradecer a presença de cada um, que a festa quem faz são vocês. A estrutura sem o povo não é nada. Agora eu vou passar a palavra para a tia Elia para ela dar uma farinha com a gente. Bom dia a todos e a todas, as grandes companheiras de luta, as grandes companheiras universitárias, né, de escolas, de universidades, minhas amigas mães aqui do assentamento, Dona Dita, Dona Tereza, Dona Fia, Dona Neném, eu não vou chorar, né? Dona Tereza, Flávia e quantas outras mulheres, Ritinha lá no fundo, Mirelle, me perdoe se eu esqueci algum, que a emoção está a mil. Eu quero colocar aqui também uma grande companheira que não está presente, ela não pôde vir hoje, né? Que é a Dona Maria do Seu Manuel, né? Ela não está presente hoje. Nosso carinho voltado a ela também. No geral, sejam todos e todas bem-vindos, nossas amigas, nossas companheiras, a Beth, vereadora, a Novinha, sejam todos bem-vindos. Me perdoe quem eu estou esquecendo de falar os nomes, mas está aqui no coração. Desfrutem bem, aproveitem bastante. Depois do lançamento, né? Eu estou aqui namorando, aqui, né? Não estou querendo desgrudar, não. Depois do pré-lançamento, então, nós teremos a continuidade do bingo e logo mais o almoço comunitário. Gostaria de convidar a Rose vereadora, em nome de todos os nossos convidados que vieram nos prestigiar, para falar como surgiu a ideia do livro, o porquê, como foi. Vem todo mundo! Vamos vocês contar para nós como que foi esse processo, essa jornada de escrever o livro, contar as histórias.
Boa tarde a todo mundo. Um abraço grande demais a todo mundo que está aqui. Eu não vou falar os nomes, mas é uma emoção muito grande, uma alegria muito grande. O tempo inteiro eu estou aqui com a mão suando, fazendo assim. Então, eu vou falar um pouquinho do livro, mas eu vou falar bem rapidinho de algumas passagens daqui do assentamento que algumas pessoas vão estar lembrando junto comigo. Primeiro que, no meu caso, em 2007, mais ou menos, o Pedro Magrini me apresentou o assentamento, né? Eu falo que o Pedro abriu as portas do assentamento para mim e vocês abriram os corações, as cabeças, a confiança, a vida e tudo. E as coisas foram acontecendo, né? E o que a gente encontrava, o que eu particularmente, a vontade que eu tinha, o desejo de sair da universidade e vir para cá, era a força de todas as lutas, e eram muitas, né? Uma luta por dentro da outra. Era resistência, uma resistência o tempo inteiro em cada atividade que a gente fazia. E o bem gostoso que a gente foi descobrindo depois é que também na universidade é como se alguém passasse o bastão, mas era um bastão invisível, sabe? Os estudantes mudavam, aí os outros estudantes chegavam e falavam: tem um trabalho legal no Santo Dias, eu quero trabalhar lá, eu quero trabalhar lá, eu quero... E, enfim. E isso foi crescendo de uma tal forma que agora, quer dizer, de 2007, eu vou falar por mim, depois os dois falam, né? Aí os dois me ligaram um dia, há mais de 2 anos e meio atrás, faz tempo, e disseram: Maroca, a gente fez um trabalho tão bacana no assentamento, vamos colocar isso no papel, vamos fazer um livro? Mas será que a gente vai dar conta? Vai, não vai? Vai, não vai? Aí primeiro a gente fez uma série de reuniões entre a gente, tudo virtual, né? Para estar tentando buscar nas nossas memórias se realmente o trabalho tinha sido bacana para a gente e se valia a pena a gente colocar no papel. Será que a gente vai conseguir? Não vai? Enfim. E aí fomos criando um movimento grande, convidando outras pessoas. As pessoas topavam com a maior alegria, né? E diziam: não, vamos fazer, vamos, vai ser assim. Tá. E as fotos? Vai ter foto? Como que vão ser as fotos? Como escolher as fotos? Hoje, por exemplo, a gente vai projetar depois ali, né? Acho que depois do almoço, não sei. Vamos ver. Tem mais de 1000 fotos, gente. Tem mais de 1000 fotos. Quando eu estava vendo uma criancinha, uma menininha brincando aqui, eu falei: nossa, quando a gente veio, era o Nildo, eu não vou falar os nomes porque eu não vou lembrar. Eu não sei, acho que ele não está aqui. Mas, enfim, eram outros pequenininhos, né? Então, o nosso desejo de fazer o livro, de estar aqui, com certeza, é para fortalecer a luta, né? Para fortalecer, principalmente, o interesse no processo de organização de vocês. Que vocês não desistam e que cada vez mais acreditem que é possível construir uma série de outras alternativas com a capacidade, com as características de cada um, enfim. Eu, particularmente, trabalhei muito com os grupos de mulheres, né, daqui. A gente criou Olhos d'Água e foi uma oficina muito linda para definir o nome e tal. E eu anotei só uma... Primeiro, eu queria dizer que os meus cabelos eram escuros, né? Mudou um pouquinho. Daquela época para cá, eu pintei de outra cor. Eu, o universo e Deus pintaram, ficou branquinho, enfim. Mas... daí a gente conversando, como que a gente vai fazer a apresentação aqui? Vamos trazer as coisas que vierem da memória. Então, da minha memória, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a produção de vassoura. Quem lembra aqui da produção de vassoura, que vocês pegavam as palmeiras, passavam um dia fora, colhia as folhas, ficava 15 dias secando, para depois amarrar e vender cada vassoura por R$6. Na época, vendendo cada vassoura por R$6, né? Enfim, essa foi uma... Porque a gente vai ter fotos aqui também, vocês vão ver ainda do lado da escola, né? Outra coisa, o tanto de conversa que a gente aumentou, o tanto de experiência que a gente descobriu junto. A viagem para Noivos do Cordeiro. Quem lembra? Estou vendo aqui, a dona Hélia está ali lembrando. Dona Fia, enfim, um tanto de gente. E Noivos de Cordeiro, que era um grupo de mulheres também que se organiza para manter
a vida delas e a produção, etc. E tal. E nessa época, para Noivos de Cordeiro, a gente já tinha trazido mais mulher para a conversa, que eram as mulheres de Prados, da Economia Solidária, e as mulheres negras de Lavras, do Conselho Municipal de Política de Igualdade Racial. E fomos para Noivo do Cordeiro. Depois, Ritinha, que está quietinha lá atrás, que foi comigo para o Mato Grosso. Ela foi contar a experiência das mulheres e da organização do assentamento em Mato Grosso, num lugar que, quando a gente chegou, numa cidade que chama Rio Verde, que era um estudante da universidade que fazia uma tese de doutorado, né, Ritinha, o Henri, quando a gente chegou no lugar, estava assim, capital do agronegócio. Nós falamos, meu Deus do céu. Enfim, e ele fazia um trabalho lindo no assentamento e a gente foi conhecer o processo de organização das famílias e das mulheres lá. Ritinha foi comigo, foi eu e Ritinha. Peraí, eu vou pegar isso aqui mais perto, assim vai ficar melhor. Outra lembrança. Não vai ser muitas não, tem só umas 4 folhas aqui que eu vou passando. Outra, a cesta de Natal. Uma cesta de Natal que vocês fizeram e presentearam a gente. Com toda a produção que tinha aqui no assentamento. Foi um momento assim, não só de extrema emoção, mas de vocês perceberem a força de vocês com a produção de cada um e as produções coletivas que aconteciam, que eram muitas, né? E vocês sabem melhor do que eu. E não é que era nada fácil, né, gente? A gente sabe disso. A escrita do livro foi muito fácil. Muito, não foi? Quase 400 páginas. Aí de vez em quando a gente fala, nós não vamos dar conta, aí um animava o outro, enfim. Outra coisa, a festa de Aparecida do Sul, que foi construída aos pouquinhos. Esse moço que está aqui atrás, o Pedro Magrini, ele disse, gente, dá para montar barraca lá. Como que faz? E aí tudo foi descoberto, né? Quanto que seria? A prefeitura não apoiava nada na época, eu estou falando tudo na época, hoje eu não sei. Não apoiava, então como é que vai ser no chão, como que vai pagar, quem vai ficar, como é que vai ser o rodízio, onde que nós vamos ficar, e alimentação. Mas assim, o resultado foi de uma felicidade, de uma força muito grande, que a gente veio de Lavras e participou da festa também, e percebia o tanto que aquilo representava para vocês, e que os olhinhos brilhavam. Todas as capacitações, doces, pintura de telhas, as camisetas, enfim, muita, que a gente falou, luta misturada com beleza, muita emoção, e por isso a gente não podia de jeito nenhum de deixar, inclusive, de fazer um monte de homenagens, uma delas da capa do livro, que é a Dona Benedita, Gracinha, que para nós representou sempre muita força aqui no assentamento, e que para mim ela dizia assim, Maroca, eu não sou do artesanato, Maroca, eu sou da roça. Eu sou do roçado, eu trabalho no roçado. Mas não perdia uma capacitação e ficava lá com a gente o tempo inteiro. Enfim. Hã? Não, pensei que alguém tivesse falado alguma coisa. Palmas mesmo, para a Dona Benedita. A Dona Benedita está na capa do livro, né? Está aqui na capa, depois vocês vão ver. Esse livro hoje, ele vai ficar um exemplar aqui no assentamento, porque é só um pré-lançamento. Então ele tem algumas coisas que precisam ser ainda terminadas, de digitação, de organização das fotos, por isso vai ficar uma cópia aqui. Mas depois a gente vai trazer mais cópias para vocês. Assim que tiver tudo pronto, a gente traz. A cópia, a foto da frente é a Dona Benedita, e a foto de trás, os meninos vão ver depois. Que eles devem estar por aqui, com certeza, e vão se reconhecer ali nas fotos. Mas assim, isso o Pedro está dizendo uma coisa boa, que é os meninos se identificarem aqui nas fotos. Enfim, vou parar, mas para nós, a escrita do livro foi buscar nas nossas memórias o que de fato fortaleceu a nossa vida no processo que a gente estava aqui. Que a gente convencia a universidade que valia a pena, a gente convencia os estudantes que valia a pena, chegava aqui, vocês nos convenciam que valia a pena, e cada hora aparecia um tipo de atividade, um tipo de projeto, enfim, o Tiago está ali, a Rosana, o André, a Vivi da universidade, né? Que as pernas foram crescendo, e isso, um pouco disso, com certeza, muita coisa vai faltar, mas está aqui em 8 artigos, né?
E aí eu vou deixar os dois falarem um pouquinho também, porque aí eles falam do primeiro capítulo e dos outros capítulos. E tá, mais um monte de coisa que a gente não combinou antes. Um beijo bem grande, muito obrigada mesmo por terem, enfim, permitido que a gente vivesse esse tempo aqui e aprendesse tudo isso que a gente aprendeu com vocês, que uma parte está aqui no livro. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, quase, né? Pra mim foi uma surpresa eu ser a segunda, eu achei que eu ia fechar. Então, assim, primeiramente, dizer e lembrar, né, que meu nome é Ana Tércia. Eu estou aqui no assentamento mais ou menos desde 2014, trabalhando em alguns projetos de pesquisa, de extensão, aprendendo sempre, me mexendo sempre. Eu não sei se fica muito óbvio para vocês a dimensão da gratidão que a gente sente por essa abertura, pelos braços sempre abertos que nos receberam, por todo o aprendizado que a gente, enfim, leva para a vida, leva para outros espaços também, a partir daqui, né, desse terreno, desse primeiro território. A ideia do livro, ela vem como um sonho maluco de fazer, né, de rememorar essas quase 2 décadas, né, da história que é de vocês, mas que também atravessa a gente, né, a partir do momento que a gente, enfim, que a gente se topa e que a gente vê as possibilidades da gente se fortalecer reciprocamente, né. Eu acho que a Maroca já falou muito bem sobre o conjunto de emoções e o conjunto de, enfim, de vontades que nos unem para estar aqui nesse momento. E acontece, gente. E eu não vou ficar repetindo, né, nesse sentido. Eu queria agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, toparam fazer parte desse momento com a gente, as pessoas que participaram das nossas pesquisas, né, das nossas ações de extensão. Já abracei várias dessas pessoas aqui hoje, algumas ainda não, mas eu ainda quero abraçar. Dizer que, de alguma forma, a gente tentou colocar um pouquinho de vocês no livro, né? Seja em imagem, seja a partir dos capítulos mesmo que estão escritos, mas sempre lembrando que são memórias e que às vezes essas memórias são falhas, né? Elas deixam alguns ruídos. Mas, gente, espero mesmo que todo mundo se sinta muito abraçado como a gente se sentiu nesse período inteiro. Agradecer também os nossos autores e autoras, as pessoas que passaram por aqui e que toparam estar nessa com a gente, né, que vieram hoje. E algumas pessoas que não puderam vir, mas que deixam essa lembrança aqui. Agradecer a minha mãe, que também está presente, que quis muito estar aqui com a gente hoje. Mãe, meu trabalho não existiria sem você. E, enfim, deixar um abraço muito apertado e é tempo de celebrar, né, gente? A gente luta porque a luta continua, a gente chora junto, a gente se fortalece, mas a gente também celebra junto. E que bom estar aqui para celebrar. É isso, o meu abraço. Bom dia, gente. Oi, gente. Eu sou o Pedro. Algumas pessoas se lembram de mim, mas a maioria eu acho que não, né? Eu sou de algumas atividades do início do assentamento Santo Dias, ainda quando era acampamento e depois pré-assentamento, né? A primeira vez que eu vim no Santo Dias foi em 2005. E entre 2005 e 2009 eu participei de diversas atividades, né? Então a memória que eu tenho do assentamento é de 15 anos atrás, né? Então está sendo uma experiência assim muito emocionante. Eu tenho algumas memórias das casas naquele período, né? Eu lembro da casa de várias pessoas nesse entorno aqui, lembro de várias pessoas, às vezes eu não me recordo o nome, né? Eu estou vindo do interior do Ceará para aqui, era uma expectativa muito grande de voltar ao assentamento depois de tanto tempo, e eu acho que a volta do assentamento tem a ver um pouquinho com essa memória, né? Esse monte de páginas aqui, mais de 400 páginas que contam uma pequena parte só da história do assentamento, da vida de algumas
pessoas a partir de uma série de vozes, né? De uma série de opiniões que foram atividades que foram sendo executadas nos últimos 20 anos. É muito tempo, são 2 décadas, né, de assentamento, né, um pouco mais. Então aqui tem histórias bastante interessantes e eu convido para todo mundo, imagino que vai se encontrar em algumas das fotos aqui, né? E aí uma das coisas que a gente ficou conversando era tentar rememorar um pouco dessa vivência, né? Como eu disse, a minha vivência é de 15 anos atrás, né? E uma das memórias que eu tenho muito forte, além de tomar 16 cafés por dia na casa de várias pessoas, né? Comer muito bem ao longo dos 4, 5, uma semana, 10 dias que eu ficava aqui, foi quando eu inventei de participar da quebra do milho. E aí, na quebra do milho, me quebrou, né? E aí eu lembro muito, e aí também é resgatar a memória de algumas pessoas que partiram, que uma pessoa ficou ao meu lado na quebra do milho durante 5 horas, no meu ritmo, que foi a Dona Maria Baiana, né? A Dona Maria Baiana, enquanto as pessoas estavam na rua, a mais ou menos uns 200 metros da gente, a Dona Maria Baiana estava comigo, quebrando milho, né, na minha velocidade, eu adoecido ali, né, porque era muito pesado, né, para um menino que foi criado em apartamento, né? E aí foi uma experiência incrível que eu guardo muito, né, daquele dia de participação da quebra do milho. E acho que a Dona Ela trouxe também uma outra memória muito poderosa, que eu acho que meio que se configura aqui na figura do Wilson e do Márcio, que eu não conhecia, que é da Dona Maria e do seu Manuel, que sempre foram pessoas que me acolheram muito aqui nesse período, né? Eu também tomava muito café na casa deles, nos intervalos das conversas, então eu também coloco, né, essa lembrança importante, né, e uma homenagem também, né, às pessoas que partiram e às que não estão aqui, além de todo mundo que está presente. Beleza? Vocês fiquem super à vontade de folhear, curtir o livro. Mais pra frente a gente vai mandar vários exemplares. E tem uma outra coisa, esse livro também vai ser em formato de digital, tá? De distribuição gratuita, né? Ele é um livro que a gente fez um financiamento coletivo com a ajuda de gente do Brasil inteiro, né? Que viu a importância de se contar uma história de um assentamento, né, importante do sul de Minas, que é o assentamento Santo Dias. Então, logo, nas próximas semanas, né, pelo menos no último mês, além do livro impresso, a gente vai ter o documento que pode ser passado por WhatsApp, para quem vocês quiserem, para vocês curtirem, para vocês aproveitarem, mas também para mandar, né, para as pessoas que são queridas, que fizeram parte dessa história. Valeu. Vou pôr uma escadinha aqui. Pôr uma escadinha para subir. Então, só mais uma coisinha. Ele quer falar? É porque a gente pensando, né, o tempo inteiro como que seria a construção do livro e tal. Então, cada artigo é um trabalho de autores e autoras que fizeram um trabalho de pesquisa e de extensão aqui. Tanto é que a gente, depois agora da minha fala, a gente abre para o André, para o Tiago, para a Rosana, enfim, para a Vivi, se quiser, para quem tiver interesse, não sei, o Renato, que estava aqui na época também, as pessoas aqui do assentamento, as outras, né, a Dona Isabel, todo mundo que quiser um pouco dizer, não, isso que eles estão falando é tudo mentira, não é verdade, não. Para poder, enfim, ajudar a gente no tanto que a gente está dizendo que o livro é importante, né? E aí, gente, é bem interessante, porque de repente, num primeiro capítulo que não ia existir, mas nós começamos a conversar entre nós e nós vimos que tinham muitos trabalhos feitos sobre o assentamento que não necessariamente eram feitos pela UFLA. Tanto tinham trabalhos anteriores ao tempo que a gente ficou aqui, como tinham trabalhos de outros locais. Aí o Pedro foi fazer um garimpo, vocês não imaginam quanta gente se preocupa e valoriza o trabalho do assentamento, né? Eu acho que está no primeiro capítulo. Eu vou ver só o nome dele aqui, peraí. Socorro, me ajudem. Mais fácil pelo sumário. Obrigada, tá vendo a assessoria aqui? Chama Em uma das mais tranquilas jurisdições da felicidade desse mundo, as experiências de extensão e pesquisa em um assentamento no sul de Minas Gerais. Então aqui o Pedro apresentou para nós diversos trabalhos que foram
feitos sobre o assentamento, não necessariamente só conduzidos pela UFLA. Tá bonito, tem uma tabela que apresenta tudo, quanto que foi feito, em qual seminário que a pessoa participou e apresentou, porque também teve isso, em congressos, eu particularmente, aí o Tiago também tá, mas enfim, ele estava, o Bené, meu marido, que está por aí também lá, vai cuidar das fotos. A gente apresentou o trabalho do assentamento em Lisboa, no Congresso Internacional em Lisboa, né? Que foi muito bacana. Você quer falar um pouquinho? Sim. Maró, como é que você tá? Eu tô bem. Bom. Tudo bem. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Tempo aí no seu show? Muito tempo, não? Enfim, então desse capítulo introdutório, e depois também, no final, eu acho legal a gente estar dizendo que algumas pessoas que não puderam escrever coisas pelo livro, porque teve muita gente que a gente contactou, mas as pessoas estavam em outra fase da vida, ou tá com criança pequena, ou tá com um trabalho que não tinha tempo. E algumas pessoas a gente disse, então faz o seguinte, qual foi o sentido? O que ficou na sua cabeça e no seu coração a sua passagem pelo assentamento? E 4 pessoas nos escreveram, 4 relatos, que foi o da Isla, o da Inês, o do Luiz Costa, que foi o primeiro contato que eu tive, foi através do Luiz, e a Eva, que foi uma outra moça também que veio aqui no trabalho inicial que o Pedro participou, que foi o apoio à criação e construção da cooperativa, da associação primeiro, né, da associação do Santo Dias, era um trabalho da incubadora. E esse capítulo chamou assim, para mim foi assim. E aí tem um relato sobre a atuação de estudantes do assentamento Santo Dias. Tá muito bonito também. O prefácio, eu vou ter que falar, porque a gente não tinha combinado não, mas eu vou falar. O prefácio, que é emoção pura, é honestidade pura. O prefácio chama assim, ela escreveu, é uma mulher que escreveu esse prefácio, primavera, 11 de dezembro de 2023. A pessoa que escreveu, não vou falar nada não, porque se ela quiser vir aqui, depois ela fala. Ela podia até ler esse poema dela, não sei se ela vai querer, eu vou deixar. Mas foi a Rosimeira Aparecida de Oliveira, que está ali, que acompanhou a gente o tempo inteiro, né, no assentamento, o tempo inteiro vocês vão ver ali. Tem tem um monte de passagem, não vou falar mais, não vou ficar falando muito, mas tinha uma de macarrão, que não é brincadeira não. Para quem lembrar, tinha uma época que a gente chegou a fazer aqui 9 pacotes de macarrão que tinha que cozinhar. Pensa. Ainda bem que a Rose é forte, né? Porque aí o fogão pequenininho, como é que escorria o macarrão, enfim. Mas depois, se ela quiser, ela fala. Ela e as outras pessoas. Vai ter mais uma coisa que eu vou ter que falar assim, porque eu não aguentei, que é um dos capítulos que também a gente escreveu junto, mas que eu coloquei uma foto, para alguém que for lembrar, que foram os pirulitos que a gente fez aqui no assentamento. Porque aí eu fiz uma homenagem também ao meu pai, uma homenagem a todo mundo, a criançada que estava junto, que aí a foto de abertura do capítulo são as forminhas de pirulito, que eu trouxe até, eu fiz dessa vez, eu espero que eu tenha trazido, gente. Estou aqui lembrando agora, que era para trazer as fotos impressas, esqueci lá em casa. Cadê o Bené? Aí eu ponho a culpa nele, né? Casamento é para isso. Bené, os pirulitos vieram. Ah, então os pirulitos estão ali. Depois a gente põe aqui na mesa. Aí, enfim, é o capítulo que abre, são essas fotos que meu pai que me ensinou a fazer e eu fiz aqui no assentamento. Tá bom, né? Agora, isso. André, Rosana, Rose, enfim, que foram pessoas, porque foram muitas mãos, né? Todo mundo participou junto com a gente dessa construção e a gente falando por WhatsApp, e cada um deles fez trabalhos específicos, especificamente os 3, o André, a Rosana e o Tiago, trabalhos específicos. Além deles, tem o da Ana Tércia, o do Pedro e o meu, né, que eu sou a primeira autora, mas tem um monte de gente junto, que está tudo lá no livro. Tem o outro do Gleison, que foi também um estudante que, na época, ele fez um trabalho com a Leda, que é do Instituto Federal, era um trabalho com agroecologia, já com agricultura orgânica e agroecologia.
Esses são os capítulos, né? Os pirulitos estão ali em cima da mesa, tá? Foram feitos lá em casa. Então, já falei dos capítulos, já falei dos pirulitos, já falei demais. Agora, é isso. Quem quiser vir aqui falar, tá aberto o microfone. Para quem quiser falar do livro, do nosso trabalho, do que quiser. Palmas para todos nós. Então, o exemplar que a gente vai deixar na associação. Esse primeiro exemplar, né? Esse aqui é só para a gente ter um gostinho, assim, de que tá aqui, para vocês curtirem um pouquinho vendo as fotos. Então, ele vai ficar com a dona Hélia, né? Também quero lembrar para vocês, que é legal a gente falar, que a gente precisava de autorização para publicar fotos nos livros, até porque eu falei brincando, mas era tudo criancinha, hoje é tudo grandão, né? Já. E a gente precisou de autorização para publicação. Como a gente não tinha como fazer isso individualmente, a dona Hélia fez uma autorização para nós em nome da associação, que a gente poderia estar usando as fotos. Tá bom? Tiago, André, Rosana, por favor. Se quiser mesmo, não é obrigatório, não. É só se... Eu tava... Pessoal, boa tarde. Meu nome é Tiago. Eu sou também lá da Universidade Federal de Lavras, né? E a primeira vez que eu estive aqui no assentamento foi junto também com a Maroca, com a Rosana. Eu não vou saber muito bem quando foi, mas deve ter sido por volta de 2011, mais ou menos, né? Mas aí, nesse livro tão bonito que foi organizado, tem uma parte que tem a ver com os trabalhos que a gente participou aqui, que é sobre a comercialização e o autoconsumo aqui no Santo Dias, né? Que foi a parte que a gente fez e que eu tenho bastante lembranças boas da época que a gente fez essa pesquisa, porque a gente foi nos lotes e conheceu a casa de muitos de vocês, né? Então a gente tem muita gratidão por vocês terem aberto as portas das casas de vocês para conversar com a gente, né? No período que eu tive aqui, a gente desenvolveu algumas atividades. A dona Hélia estava falando ali que teve uma visita lá no Paraná, né? Lá na cooperativa, né? Não sei, acredito que alguns de vocês tenham participado, né? Uma visita rápida, né? Cansativa, mas muito produtiva, né? Mas então eu vim aqui só para agradecer mesmo, né? Acho que o pessoal já apresentou aí o livro, tanta coisa bonita, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje também, tá certo? Obrigado. Eu gostaria de agradecer de coração vocês que estão envolvidos nesse livro, porque não há forma melhor de preservar a história viva que por meio da literatura, por meio de um livro. Então agora nós podemos dormir feliz que nós temos a história do assentamento guardada para sempre neste livro. Meu nome é Rosana, eu também estou emocionada. É uma experiência muito forte estar aqui agora. Estou sabendo que as dificuldades são grandes, porque a falta política pública de apoio às lutas por reforma agrária. Mas a minha grande lembrança, que eu quero compartilhar e agradecer do fundo do coração, foi a formação que o assentamento ofereceu de braços abertos a estudantes da universidade que vinham aqui aprender a produzir e a produzir com agroecologia. Eles vieram aqui, aprenderam e hoje estão no mundo, em diferentes pontos desse Brasil, defendendo a agroecologia. Então eu tenho muita gratidão por essa experiência, que foi uma experiência de um grupo pequeno de estudantes, mas que se chamava Guandu, que é esse feijãozinho, que é a nutrição da terra, e nutrição humana, nutrição animal e nutrição da nossa luta. Que essa luta permaneça cada vez mais forte e com muita resistência. Obrigada, gente.
É muito gratificante ver que professores renomados de faculdades grandes estão aqui reconhecendo nossa história. E a história do assentamento Santo Dias foi muito bem sucedida, né? A nível nacional, eu diria. Porque aqui nos tornamos um assentamento com um pessoal muito lindo, muito unido. E nada representa mais esse movimento que nós aqui nessa festa, fazendo o lançamento o pré-lançamento desse livro e com tantas pessoas maravilhosas. Nós aqui estamos com presenças de lideranças políticas. Eu gostaria de chamar a Rose Oliveira, vereadora de Lavras, e a Beth Florencio, vereadora de Guapé, para dar uma palavrinha para a gente sobre a importância da política em espaços como esse e assentamentos como esse. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos e todas. Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui no assentamento Santo Dias hoje e gostaria muito de estar falando um pouquinho, né, do assentamento. E em nome da Dona Fia e do Sozinico, eu gostaria de cumprimentar a todos, né, porque a Dona Fia, mas o Sozinico, eles estão assim desde o primeiro dia, desde do caminhão que a gente arrumou para fazer a ocupação do assentamento Santo Dias. Então, assim, a luta da reforma agrária no sul de Minas, ela já tem vários anos. E é importante a gente lembrar que várias pessoas, né, que participou da luta e às vezes não estejam mais aqui no assentamento por alguns motivos, outros que já partiram. Mas é importante a gente lembrar que a luta ela é de vários anos. Para a gente chegar aqui hoje e ter um assentamento Santo Dias, nós passamos por vários processos. Como se inicia a luta da reforma agrária no sul de Minas? A gente começa com a primeira ocupação que aconteceu na cidade de Campo do Meio, que é o primeiro do sul. E como a Beth entra na luta da reforma agrária? Eu entrei na luta da reforma agrária através do movimento sindical. Né? Na época a gente trabalhava um trabalho escravo na região do sul de Minas, que a gente não pode deixar esquecer esses momentos, que foram momentos muito tensos e lutas muito fortes que teve aqui no sul de Minas, principalmente na colheita do café. E eu entro para o movimento sindical nesse momento. E a gente nunca deve esquecer das pessoas que passaram. O assentamento Santo Dias, ele foi, né, de uma pessoa muito importante, que é o Tião Mélia, o Sebastião Mélia Marques. Hoje ele está no assentamento 1º do Sul, em Campo do Meio, que foi a nossa primeira ocupação que nós fizemos no sul de Minas, onde ninguém acreditava que no sul de Minas poderia ter um assentamento de reforma agrária. Então, através do Tião, que o Tião, na época dele, da sua juventude, né, ele morava nessa fazenda. Eles trabalhavam aqui como os trabalhadores assalariados. E foram muito castigados pelo o dono da fazenda, da antiga Nélia Maia. Nem era a usina de açúcar ainda não, foi antes da usina de açúcar. E o Tião, ele tinha esse propósito de vida, né? Quando, assim, a usina açucareira, ela quebrou, né, e teve uma dívida enorme na época do Proálcool, do governo Fernando Henrique, que muitas pessoas devem lembrar desse projeto do governo Fernando Henrique, onde quebrou a usina. E o Tião me chamou e falou assim: vamos organizar os trabalhadores e vamos ocupar essa propriedade. Essa propriedade, ela não é produtiva, ela não cumpre a sua função social da terra, que é produzir e ter alimento para as famílias e também para o comércio. E foi onde a gente organizou, né, as pessoas sobre forte represália. Gente, nós estamos no sul de Minas, uma região muito conservadora, de coronelismo. Então vocês imaginam, o primeiro do sul foi difícil e o Santo Dias em Guapé foi mais difícil ainda. Nós passamos aí uns 15 dias sob
sob vigilância da Polícia Militar, aonde eles não queriam que esse assentamento acontecesse. E na noite, né, que antecedeu a ocupação do Santo Dias, foi uma noite que choveu muito. Caía chuva como se tivesse chovendo de lata. E mesmo assim, a gente conseguiu chegar aqui nessa propriedade e colocar a bandeira do Santo Dias. Então a gente deve muito isso ao Tião, né, que ele que viveu aqui, que conhecia a propriedade, e ele que lutou e conseguiu pessoas para poder a gente estar fazendo esse trabalho e fazendo a ocupação do Santo Dias. E é muito interessante a história de Santo Dias, por quê? Porque foi o primeiro ocupação após a eleição do governo Lula em 2002. Então, assim, nós fomos aí matéria de jornal, reportagem de jornal, aquela loucura toda, né, da ocupação. Mas quem não teve a oportunidade de participar de uma ocupação, é um momento assim histórico. É uma coisa assim de liberdade, a sensação de liberdade. Quando nós subimos o morro aqui e conseguimos colocar a bandeira da reforma agrária aqui nessa propriedade, para nós aquela já era uma conquista. Mas após, a gente vem falar ainda da luta que teve até que se constituísse o assentamento Santo Dias, que é o processo da lona. Porque a gente não tinha casa para todas as pessoas morarem. Então nós tivemos várias famílias que foram morar debaixo do barraco de lona. E esse processo ele é tão interessante, por quê? Porque só fica na reforma agrária aquele que realmente tem o interesse de trabalhar na terra. Porque o processo da lona, ele tira muita gente da reforma agrária. Então por isso que é importante a gente fazer a ocupação, né, mobilizar os movimentos. Mobilizamos na época gente do Brasil inteiro, pessoas que nos ajudaram com doações financeiras, pessoas que nos ajudaram para comprar as lonas, para montar o barraco. Por quê? Porque é importante a gente ter essa estrutura. Então, assim, resumindo um pouco, né, nós temos aí uma luta grande ainda no sul de Minas, porque a gente tem a usina Ariandinópolis no Campo do Meio, que vocês acompanham aí, a gente já tem parte dela que já está como assentamento, mas a gente ainda tem parte ainda que não é assentamento. Então é uma luta grande. E quando a gente vem para a luta da reforma agrária, a gente faz parte do processo. Né? Nós tivemos aí, eu não sei se aqui hoje tem algum companheiro que participou das marchas da reforma agrária. Nós tivemos em Brasília, no governo Fernando Henrique, alguém deve lembrar, né, da marcha do Movimento Sem Terra, que saiu de vários lugares do Brasil e se concentrou em Brasília. Eu não esqueço da capa da revista Veja, que a matéria era assim: eles chegaram, e agora, o que fazer? Né, nós tivemos várias marchas populares, né, pelo Brasil, por Minas, né, a gente acompanhou várias marchas, participamos de várias marchas populares. Então é importante que a gente entenda que a reforma agrária ela é um processo importante no Brasil. No Brasil nós temos muita terra devoluta, muita terra na mão concentrada na mão de poucas pessoas, e é importante a gente trazer de volta as pessoas para o campo, sabendo que essas famílias vão ter uma qualidade de vida, que elas vão poder trabalhar pelas famílias e trabalhar para o povo que está na cidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né? O assentamento Santo Dias faz parte da minha luta, o assentamento Santo Dias faz parte da minha história, como o Primeiro do Sul e Campo do Meio também faz, a usina Ariandinópolis também faz, e saber que hoje, a primeira marcha, gente, que nós fizemos para Guapé, para exigir do município que ele colocasse o transporte escolar aqui para o assentamento Santo Dias, quando nós descemos em marcha, que avançamos para dentro da cidade, o comércio fechou as portas. Era como se estivesse chegando um bando de terroristas na cidade. E é o tempo que fez mostrar para Guapé
que o assentamento Santo Dias são pessoas responsáveis, são pessoas que querem trabalhar e são pessoas que querem a sua dignidade. Então, assim, hoje eu estou vereadora, meu primeiro mandato, né, pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente sabe que a luta, ela acontece todo o tempo e em todo momento. Eu gostaria de agradecer muito a dona Hélia, que é uma parceira, um amigo, uma companheira, minha confidente. A gente tem muito trabalho ainda pela frente, que para o assentamento Santo Dias, a gente tem que recuperar a agroindústria, que é importantíssimo, né, para a questão de estar trabalhando produtos aqui, para a gente conseguir colocar no mercado, mas a gente sabe também que a gente tem a boa vontade, a gente tem a fé e a gente tem a paciência de saber que a gente vai conseguir realizar vários projetos aqui dentro do assentamento Santo Dias. No mais, eu gostaria de deixar um abraço para cada um, gostaria de deixar um abraço para aqueles que não estão mais aqui, né, como eu disse, que não suportou o processo da lona, dos embates que nós tivemos, né, de polícia, de política e tudo mais. Mas, assim, hoje está aqui, né, nesse espaço democrático de direito, que é o assentamento Santo Dias, para mim, assim, um dever cumprido. Né? Então, eu sou muito grata, gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a dona Hélia em especial, que é uma pessoa que a gente está o tempo todo junto, o tempo todo se construindo, o tempo todo trazendo melhoria para o assentamento Santo Dias. Um abraço a todos, muito obrigada. Eu estou emocionada de estar aqui. Quero iniciar deixando o meu abraço a cada pessoa que eu estou vendo, mas principalmente as crianças, que lá naquela época eram crianças, mas hoje estão aí com essa cara linda e maravilhosa, jovens. Quando eu vi o Nildo ali na moto, eu falei, eu conheço essa carinha, né? Você lembra de mim, então? E eu fiquei tão emocionada, porque eu lembro dele ali pequenininho. E assim, eu nem quero falar como vereadora, né? Porque eu estou vereadora lá em Lavras, numa situação diferente. Eu sou uma pessoa da luta urbana. Mas eu quero falar do tempo que eu estive aqui, desde 2008, e também como eu aprendi a ser o que eu sou, inclusive como vereadora, pelo tempo que eu passei aqui. É muito bom ver a dona Fia, ver a Ritinha, ver a dona Benedita. É ruim citar os nomes, né? E outras mulheres que eu estou aqui lembrando, que a gente foi convivendo. Né? Todas as mulheres que compunham o grupo Olhos d'Água, né? Que eu estava ali junto na discussão. Desde 2008, eu venho acompanhando o trabalho do GEDIM, que é o grupo lá da universidade, realizando o trabalho aqui no Santo Dias. O que eu aprendi aqui foi, sempre, o tempo todo, foi que nada a gente consegue sem a coletividade. Né? Me pediram para falar da importância da organização e do coletivo, aí eu já vou falando. Tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente fazia e tudo que tem sido feito até agora só é possível porque a gente está junto. Né? E uma das coisas que eu aprendi aqui muito, que sempre me marcou, é que todo o trabalho era feito com muito afeto. E eu acho que isso é extremamente importante. Precisamos estar coletivamente juntos e juntas, mas precisamos estar afetuosamente juntos e juntas. Então, isso é o mais importante, é o que eu acredito. Eu lembro de forma muito especial da oficina de serigrafia. Eu lembro de forma muito especial da oficina de cestaria com bambus. E eu lembro de forma muito especial do trabalho que eu realizava, que era fazer o intercâmbio de pessoas lá da cidade de Lavras, mulheres artesãs, homens, né, mulheres negras, o Conselho de Igualdade Racial, fazer o intercâmbio com o grupo da universidade para que eles juntos e juntas viessem para cá
para partilhar, para socializar conhecimentos. E foi nesse processo que eu fui aprendendo o quanto o afeto, o quanto o coletivo é importante. Voltar aqui hoje me faz lembrar muita coisa, né? Eu lembro da Marisa, que veio fazer o curso de telhas, que até hoje me acompanha lá no meu mandato, fazendo curso para mulheres do artesanato lá na cidade. O Ricardo, né, da serigrafia, a Aparecida da cestaria, a mãe da Isla, que eu não estou conseguindo lembrar o nome aqui agora, que veio fazer crochê, tricô, as bonequinhas que nós fizemos, né? Eu tenho as bonequinhas lá em casa, lá guardadinha, com muito carinho, as bonequinhas das oficinas. Eu lembro, eu vim aqui com meu marido, que faleceu em 2015, logo quando a minha presença aqui estava deixando, né? A gente estava deixando o projeto. Então, chegar aqui hoje foi um momento de muita lembrança para mim. Muita lembrança. É lógico que eu senti falta de muita coisa. Eu senti falta da escola aqui, né? Que não existe mais. Quero ir lá no Olhos d'Água, na sede, se der tempo depois, para ver, né, tudo. Eu brinco que a gente veio aqui tanto tempo e nunca fomos numa cachoeira aqui perto. Uma vez a gente desceu da cachoeirinha que tem ali embaixo, porque o trabalho era, né, excessivo. Agora eu lembro muito da comida, gente, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, né? Então eu lembro dos almoços, eu lembro da abóbora da dona Sônia, que eu nunca consegui fazer igual. E lembro da comida que a gente fazia coletivamente e que eu tinha muito prazer de fazer. Eu lembro da gente escorrendo macarrão no escorredor assim, pequenininho, e escorria de pouquinho em pouquinho, e cozinhava o macarrão na panela pequena, era muito macarrão, mas assim, era tudo de uma alegria, de um afeto muito, muito grande. E foi um momento muito importante na minha vida. Com certeza eu não seria quem eu sou, com certeza eu não seria a vereadora que eu sou, né? Não seria a pessoa que eu sou dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é o único partido que eu tive a minha vida toda, né? Então é isso, quero agradecer pelo aprendizado que eu tive aqui. No prefácio do livro, eu tentei demonstrar isso. Eu acho que eu consegui, né? Quero dizer também que eu fiquei feliz de dividir aqui a fala com a Beth, né? Duas mulheres pretas representando a comunidade, isso é muito importante. E é muito importante que as companheiras do assentamento pensem nisso. Precisamos de representação de mulheres jovens, mulheres negras, mulheres idosas. Nós precisamos dessas pessoas nos espaços de poder, onde a gente pode avançar um pouco na luta. É importante, né? Então, para encerrar, eu vou ler a poesia que está no prefácio do livro, tá? O prefácio eu vim tentando contar tudo que foi afeto para mim, sabe? Foi isso. Eu sou meio ruim para escrever assim, academicamente, e confesso que eu nem gosto muito, e eu já falei que eu não quero mais isso para a minha vida, né? Já escrevi muito nesse sentido, e hoje a minha vida é mais para poesia mesmo. Mas eu tentei demonstrar tudo que eu tive de afeto e todo o afeto que eu tenho pelo trabalho por esse lugar aqui. Aí eu vou ler a poesia, então. E a poesia é muito no sentido do que a gente buscava aqui, sabe? Queremos compreender o mundo. Queremos e precisamos enxergá-lo. Mas não pelo que é visível, e sim pelo que nos é contado por pessoas que tiveram vozes sufocadas. É preciso abrir os ouvidos quando nos contam e ensinam suas cinzentas dores, suas histórias e saberes. E só assim teremos a compreensão de suas variadas cores. É isso. Muito obrigada pelo acolhimento que eu sempre tive aqui. Eu gostaria de convidar agora Elia Maria Ila, a presidenta da Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Santo Dia. É fundamental ela falar porque ela de verdade mergulhou no movimento, está aqui desde o começo e luta imparável o tempo todo
pelo desenvolvimento desse assentamento e está à frente da associação há tantos anos. Então, eu queria que ela contasse para nós, relatasse o porquê que ela veio, porquê que ela se dedica tanto e porquê que ela acredita tanto, que é muito bom ver os motivos, a motivação das pessoas, que é o mais bonito. Então, Tia Hélia, com você. Vou tentar. Então, a ocupação nossa se deu no dia 30 de outubro de 2002, né? E a minha filha caçula estava muito pequenininha. Como a gente tinha que estar improvisados nos barracos de lonas, sem energia, a água, até hoje a nossa água somos nós que trouxemos, né? Das várias nascentes que temos aqui no assentamento, graças a Deus, com as matas ciliares que nós criamos, viu, Tiago, junto com os meninos aí, que foi um aprendizado para não esquecer mais, né? O Renato também, ele atuava, né? O Renato, a Aline, né? Na época também eram os estudantes. Na verdade, o Renato puxou muito essa questão do cuidado, né? E do porquê a gente construiu uma mata ciliar, né? Mas aí, devido à minha filha pequena, eu só fui vir acampar, né? E ocupar de verdade em março de 2003. E aí começou a minha formação. Eu tinha que estudar para me fazer parte de um movimento organizado. Eu tive que entrar nas universidades, né? E a gente participar junto, e que era muito gostoso, né, Pedro Magrini? O Wave, o quanto o Wave é importante nos acampamentos e assentamentos, né? São meninos que saem da universidade e que vêm conhecer a nossa história, e somos nós que relatamos tudo aquilo que vivemos. Mas o que é que nós queremos com a terra? Até onde nós queremos chegar? E a gente vai longe. Bem organizados, a gente vamos longe, né? A mesma família que está aqui desde 2002, 2003, sai das mesmas famílias. Médico veterinário de vários acampamentos e assentamentos. Eu tenho muito orgulho de dizer que tenho uma filha veterinária. Hoje ela não está no nosso meio, né? Porque estudante é assim, eles vai ficar muito tempo fora, conhece outras pessoas, né? Vamos constituir uma família, porque hoje em dia é assim, né? Hoje ela mora num assentamento lá no Rio Grande do Sul, que é o assentamento Rondinha, um dos primeiros assentamentos criados lá, né? É uma propriedade que antigamente era da Varig, da empresa Varig. Então ela está lá nesse assentamento, mas o mesmo sonho que nós, a família, temos e vários companheiros daqui têm, e que ela também tem, é de retornar para cá. É dela poder dar continuidade, que aquilo que ela aprendeu na teoria, dentro da universidade, ela vir para a prática, né? Trabalhar com nós aqui. Afinal, nós liberamos os meninos para estudar, mas é para nos ajudar nos assentamentos e acampamentos, né? Mas, enfim, saiu daqui uma menina também, a Rosângela. Quem lembra da Rosângela? Né? Hoje ela é técnica em enfermagem, né? Também está aí lutando por aquilo que ela, né, aprendeu na universidade, juntamente com as famílias sem terra. E aí a gente vai formando, né? A gente vai buscando aprender um pouquinho mais,
que meus pais ali, ó, Sebastião Ila, a Eurides Graciana Ila, eles são os meus primeiros professores. Se eu aprendi a torrar uma farinha de mandioca, torrar uma farinha de milho, que é aquelas, viu, Maroca, aquelas bem caipira, feita num tacho pequeno, né? Ensinamento. Minha mãe ensinou eu a fazer aquelas rapaduras que a gente empalhava na palha do milho ou da banana, botava em cima do fogão de lenha. A gente ia pegar para fazer café, tava lá aquela rapadura forte, né? Dava uns cafezão forte. Mas eu fui aprender assim de fato, porque eu não queria fazer só para mim. Eu queria poder tirar aquilo da terra que me sustentasse, mas que eu pudesse vender ou doar, compartilhar. Mas aí eu tinha que formar um pouco mais, né? Foi onde surgiu os cursos. E quando eu disse, Tiago, né, não esquece que nós fomos lá no Paraná. Gente, nós enchemos um ônibus de gente, né, daqui. E fomos com o professor Tiago, mais uns meninos lá. Nós fomos conhecer a cooperativa Copave, lá do Paraná. Lá nós fomos aprender, né, como é que faz o açúcar mascavo. E troca de conhecimento, quanto foi maravilhoso. Nós falar da nossa ecologia aqui, nós falar das nossas matas ciliares, mas nós também aprender como é que as famílias dos acampamentos e assentamentos do Paraná davam os seus jeitos, né, para trazer a produção, né, para a sociedade. E é isso, e eu venho, desde que foi preciso a gente criar uma associação, que através das associações, que a gente tem mais facilidade de acessos a projetos, né, seja de fundo perdido, mas é projetos que vêm para nos ajudar, né? Nós temos um sonho, né? Nós temos um projeto ainda que não finalizou, né? Que é, de fato, a gente ter o assentamento Santo Dias pronto, né? Porque nós ocupamos, nós resistimos, nós somos assentados, temos o nosso contrato de concessão, mas nós não temos uma quadra de esporte, né? Nós perdemos, ó, esse espaço que eu estou aqui, quem não lembra, era a gente fala escolinha de madeira, né? Quantos cursos foi realizado aqui, quantos encontros, né? Para nós católicos, as celebrações mensais eram nesse espaço, né? Então a gente está aí na luta. Vamos primeiro criar um centro comunitário, que é para trazer de volta o nosso espaço, né? Para nós poder continuar com as nossas reuniões, com as nossas assembleias, e quem sabe assim a gente trazer o Pronatec de novo, né? Que foi muito bom para nós aqui do assentamento. Enfim, a gente não pode parar de estudar. Nós pegamos um certificado participativo, um certificado de participação. Eu concluí ele ali, mas de fato a formação nossa ela é constante, né? Desde o aprendizado, né, dona Dito? Desde lá, mas eu conheço só da roça. Eu sei plantar amendoim, plantar milho, capinar, né? Mas a gente precisa evoluir um pouco mais, né? Eu tenho muito carinho pelos que não... A gente tem dificuldade de estudar, eu mesmo tenho, né? Eu vou ter um desafio, porque eu quero ler esse nosso livro do princípio ao fim. Aí está a nossa história. Então, quem não conhece a história do Santo Dias, do movimento, do MST, do assentamento Santo Dias, né?
O livro vai estar, um exemplar vai estar aí com a gente na associação, né? Quer conhecer a história, quer ler, vai dedicar lá um período, uma semana para conhecer o livro, pode procurar a presidente que o livro vai estar lá, para quem quiser ter acesso a ele. Muito bem? Dar as boas-vindas, né, aos companheiros que acabaram de chegar, né? A gente está terminando aqui o pré-lançamento do livro que conta a nossa história, viu, Antônio Carlos? E é com muito orgulho que nós estamos entregando, assim, né, essa conquista, essa vitória, né, que ela vem com os trabalhadores do assentamento Santo Dias, mas que lá atrás era acampamento, onde a gente morava debaixo do barraco de lona. Nós mulheres não tínhamos uma pia na cozinha para lavar prato. Era um tanque comum para todo mundo. Nós não tínhamos uma máquina de lavar roupa. Era um tanque de 2 bacias. Flávia, eu e a Flávia, nós dividíamos ali, ó, no meu barraco, né? Não tinha espaço para 2 tanques. Um dia eu lavava minha roupa, outro dia a Flávia lavava a dela. E assim por diante. Quantas crianças que cresceu aqui, né? Hoje são casados, são pais, né? Então o assentamento, nós vamos carregar ele enquanto nós tiver vida para levar esse nosso assentamento Santo Dias no coração. Muito obrigada a todos. Pessoal, para nossa felicidade, o almoço está quase tudo pronto. Então agora nós vamos organizar a mesa do almoço comunitário. E aí depois nós volta com o bingo, com as atividades, viu?